Gato Galáctico. Opa, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um Rabisco Stories Podcast. Sim, Rabisco Stories Podcast. Nessa linda sexta-feira, estou com um S de saudades e também com o meu querido amigo Malfas. Opa, sejam muito bem-vindos para mais um Rabiscos Tortos. R de Rabiscos Tortos de Ronaldo Azevedo. Aê! Mais uma vez com você, Ronaldo. Segunda vez aí, muito obrigado pelo espaço, né? Novamente podendo ter uma conversa novamente. Muita coisa aconteceu, né? Até a gente te parabenizar pelo. Você vai ser pai, cara. Você se casou e vai ser pai. Você ia se casar e agora você vai ser pai e já se casou. Meu Deus do céu, cara. Aconteceu muita coisa. E lançou um filme. Tudo que esse cara fala acontece mesmo. Parabéns. Que isso, gente. Prazer estar aqui de novo. Eu tô num lugar remoto, tô no camarim aqui dos estúdios da Ronaldo Souza Criações, mas é bom, no meio da correria, poder ter um tempo aí para conversar com vocês também, repassar um pouco de conhecimento, né? Articular um pouco de novas ideias também que tem surgido na minha cabeça para poder passar para vocês aí, para toda essa galera também que está seguindo o ramo da criação e acompanhando também o Rabiscos Tortos. Prazer gigantesco estar aqui, gente. É nóis, lindão. Lembrando também, galera, de vocês se inscreverem, comentar aqui, deixar o like, ativar as notificações, galera do Spotify seguir e avaliar o episódio, né? A gente também tem um Seja Membro aqui no canal que nos ajuda monetariamente pra gente investir em nós mesmos, né? A gente é completamente independente, então isso nos ajuda bastante. Ronaldo, queria começar, só pra quem não te conhece mesmo, você fazer uma breve introdução do que é o seu conteúdo, o que você faz aqui na internet e fora da internet também agora, né? Tá bom. Meu nome é Ronaldo Souza, eu sou criador de um canal chamado Gato Galáctico, que hoje é uma marca nacional, né, que expandiu nacionalmente, digamos assim. Eu trabalho há 9 anos no YouTube e em outras plataformas digitais. A gente hoje está expandindo a nossa área para muitas outras marcas, como Turma do Coelho, Desnecessauro, Prismágicos, Pudim Amassado. Estamos também adquirindo novas marcas de animação de outros criadores. Eu ainda não posso falar um pouco sobre isso. A gente está atuando com filmes, com licenciamento de produtos, com música, com potencialmente séries também que estão por vir. Muita coisa acontecendo, muita coisa muito legal. É um negócio extremamente excitante de se conversar. E estamos aí, né, cara? Estamos aí tentando fazer a diferença todo dia e também para o público infantil e infanto-juvenil. Boa, boa, boa. Pode começar, ó, se quiser com a Então sua... tá. Eu tava vendo aqui, né? Eu dei uma olhadinha assim no que tava acontecendo na sua vida, que você tinha postado recentemente, e você tem postado que você tem uma rotina muito pesada, né? Você é um cara que tá acordando aí o quê? Umas 4 da manhã e tá indo dormir 10 da noite? Como é que tá sendo você lidar com essa sua rotina hiper produtiva e, tipo, se ela realmente tá fazendo efeito de acordo com o que você espera, assim, de acordo com tudo que você tinha em mente, você consegue fazer todas as coisas da sua lista? Legal, cara. Muito legal começar com essa pergunta, porque rotina com certeza o nosso dia a dia e quando a gente consegue planejar uma rotina e focar nela, a gente consegue realizar tudo que a gente precisa, né? Eu diria que para começar uma rotina a gente precisa ter um grande objetivo por trás, né? E o objetivo eu quero ser melhor hoje do que eu fui ontem, né? Então, partindo desse pressuposto, a gente sempre organiza nossa rotina para o nosso dia ser cada vez melhor em nossa vida também, a nossa próxima semana ser melhor do que a semana anterior. Praticamente falando, o nosso tempo vale dinheiro, né? Então, se vocês que são jovens, né, vocês podem considerar que cada hora do dia de vocês custa, poxa, em média, digamos, podemos chutar um valor aqui, tipo R$50. Então, se você fizer o cálculo, você tem 24 horas no seu dia. E se cada hora custa R$50, faz o cálculo por semana, quanto você está investindo no seu tempo, né? Então, claro que ninguém vai pagar você por essas horas que você investiu em alguma coisa, né? Mas, obviamente, isso é um investimento pessoal que você pode estar fazendo na sua vida para melhorar cada vez mais e para, de fato, colher isso tudo, né? Ter uma rotina
pesada, né? Vocês falaram pesada, mas eu não considero ela uma rotina pesada, eu considero ela uma rotina com uma rotina realizadora, né? Eu considero diferente do que uma rotina pesada, né? Porque pesada é viver, né? E viver da Uhum. maneira que a gente não quer viver é uma coisa pesada, mas uma rotina realizadora é quando a gente traça um objetivo, né? Todo dia ser da maneira que a gente quer. Então, o que eu quero dizer com isso é, eu comecei a eu parti do pressuposto que meu tempo é dinheiro, eu parti do pressuposto que minha hora vale, eu parti do pressuposto também que eu tenho 32 anos e eu quero realizar muitas coisas na minha vida e cada hora vale. Então eu preciso colocar em um calendário, em uma agenda semanal, Uhum. exatamente tudo o que eu quero fazer para ter um dia ideal, para ter um dia hiperprodutivo, para ter um dia em que eu vou me sentir bem, realizado e vou conseguir avançar todas as coisas que eu quero avançar, tanto para o agora quanto para o futuro. Então, Uhum. a minha rotina começa às 4 da manhã, tá? Eu acordo às 4 da manhã, eu já faço um exercício de deep work, de escrita criativa por 1 hora e meia ou 2 horas. Uhum. E nesse exercício de 2 horas eu consigo trabalhar e fazer um trabalho criativo que antes eu fazia em uma semana, sendo bem sincero. Eu consigo escrever um roteiro inteiro, eu consigo planejar um produto inteiro, eu consigo fazer literalmente uma escarra criativa que vem do inconsciente do cérebro às 4 da manhã. E Uhum. por que às 4 da manhã? Porque não tem nenhuma interrupção externa, ninguém está acordado, a gente não se distrai facilmente, então a gente consegue fazer essa 1 hora e meia, Uhum. Uhum. 2 horas render muito, né? Logo Ah, após eu vou para academia, eu acho que a gente tem que exercitar também sempre o nosso físico. Então, nessas primeiras horas do dia, já exercitar o cérebro, o mental e o físico, cara, honestamente, o dia já está quase que pronto, né? uhum. Digamos assim, Uhum. de resto é só administrar o dia, né? E tenho seguido assim, né, o dia a dia, começando às 4 da manhã, depois eu vou ao trabalho e tudo certo. Então, cara, a rotina é tudo para a gente conseguir planejar o nosso dia a dia para ser melhor, essa semana que está passando ser melhor do que a semana anterior, a gente conseguir Uhum. planejar, colocar tudo no papel que a gente quer planejar, planejar e conquistar na nossa vida. E, cara, é muito complexo falar de rotina, mas eu acho que é ideal também para a gente conseguir conquistar Uhum. tudo que a gente quer. Uhum. Pô, muito interessante, Ronaldo. Queria até fazer uma ressalva aqui, né, sobre esse lance de tempo. Poder divulgar aqui um pouco do meu amigo, o Hanet, que faz um conteúdo de filosofia. Ele tá Uhum, lançando um podcast e é sobre isso mesmo, é uma parada mais estoica, né, sobre estoicismo, cênica, sobre valorizar seu tempo, né, que é o primeiro episódio uhum. dele. Então, vamos lá. Sobre Sofia, né, se eu não me engano é o nome do podcast. Vamos lá Para, assistir. Sofia. Cara, Para a Sofia? legal demais. Para a Sofia, exatamente. Estoicismo, Uhum, estoicismo é de fato o hack da vida, cara. uhum, E a grande uhum. diferença entre você se tornar uma pessoa mais responsável, mais realizada Uhum, ou não. Então, cara, sou muito fã de ideais estoicistas, digamos assim. uhum, uhum. Então, agora que eu tô lendo, né, sobre a brevidade da vida, eu notei que você tem uma parada meio estoica, assim, das ideias. Eu queria falar Uhum, de outra parada também, Ronaldo, já que a gente tá na questão da sua vida pessoal ainda, a gente não chegou nas suas criações e tudo mais, já quero falar uhum, sobre isso mesmo, que é sobre os arquétipos, né? Você fala sobre muito disso no seu Twitter, eu quero saber como isso. E eu noto que é importante também, né? Eu não sei se é importante pra sua vida, eu já vi você citando em podcasts também. Como eles uhum. influenciam sua vida, assim, é, por aí mesmo. Bom, falar sobre arquétipo é muito complexo, porque a gente precisa falar sobre o inconsciente coletivo, que é Uhum, uma grande, grande matéria da psicologia, né, desenvolvida pelo Carl Jung, que eu acredito ser uma das pessoas mais fascinantes que já pisou na Terra, mas, essencialmente, tá, resumo da ópera é a humanidade, nós, seres humanos, a gente vive um estado de sonho emocional. Por quê? Porque a gente descobriu, de fato, a gente descobriu com a descoberta do futuro, né? A gente descobriu que um dia a gente ia morrer. Então, existe uma ansiedade tremenda da morte, né, no ser humano. Então, a gente se apega em histórias e mitologia e contos de fada e folclore, né? uhum, Essencialmente, a gente se apega nisso para desenvolver valores e virtudes para a gente navegar a vida, tá? Então, uhum, o que eu quero dizer com isso é nós, bem em resumo mesmo, nós temos aquelas fábulas, aqueles contos de fada em que basicamente conta uma lição de moral, tipo, pô, uhum, ah,
o que seria Chapeuzinho Vermelho, né? Bem resumido mesmo. Poxa, o resumo da Chapeuzinho Vermelho é, cara, não anda sozinho, né, num bosque porque pode vir um estranho e fazer mal para você. Então essencialmente, a gente atribui valores, a gente atribui verdades inconscientes em histórias, fábulas, contos de fada e tudo mais. Então, nisso surgiram alguns símbolos, arquétipos no inconsciente coletivo que são imutáveis, né? Então a gente tem vários arquétipos que a gente pode conversar sobre, né? Um deles, um dos mais famosos, digamos assim, é o arquétipo divino, né? O arquétipo divino, a gente tem um personagem que é bíblico, né? Jesus Cristo, que é um homem honesto, um homem bom, um salvador, né? Um homem que sempre fala a verdade, um homem que tem fé mesmo quando o dilúvio está acontecendo, sabe? Então esse é um arquétipo divino, né? Também tem muitos outros, como o arquétipo que podem ser personagens de histórias, né? Na verdade, o arquétipo do trickster, que agora eu não sei a tradução em Trickster não português. seria um trapaceiro? Um trapaceiro, isso, o Sly Man, que chamam, trickster, né? Hum. Então é o grande arquétipo daquela pessoa que de certa forma, não segue as regras, ela está sempre desenvolvendo novos conhecimentos através de pequenas trapaças, de quebrar regras. Então, cara, existem muitos arquétipos, né, que a gente pode conseguir sinalizar e conversar sobre. Total. E esse é um conhecimento, cara, é um conhecimento transcendental, de certa forma, né, porque ele não é um conhecimento lógico, ele é um conhecimento inconsciente, né, que vem desse estado do sonho. Mas é um subject, né, uma matéria muito complexa para a gente conversar num podcast que não é sobre isso. Mas, com certeza, arquétipos, mitos, histórias bíblicas, tudo isso afeta muito, muito a minha vida, porque existe uma verdade muito grande nesse inconsciente coletivo. E eu acredito que todo mundo acredita nisso também, sabe? Por mais que possa romper, né, com esse conhecimento transcendental a todo momento, cara, todo mundo, de certa forma, incorpora esse conhecimento de alguma maneira, tá? Então, resumo da ópera é isso. Eu tentei articular para o público mais jovem que está assistindo. Tá? Então, numa próxima a gente pode conversar mais profundamente sobre isso, cara, se for Não, com certeza, com do certeza. interesse. Vai ter vários outros Então, papos, né? Antes disso, eu até queria recomendar, né, o último podcast que a gente fez aqui, que foi muito bom também, que a gente já contou sua trajetória toda e tudo mais, né, pra recomendar pra galera, que hoje a gente vai mais aprofundar outros assuntos que não teve, né, no último Legal, podcast cara, e tudo bora. mais. E manda aí, Mal, se você quiser falar, pode então, lançar a ó, braba. já que o arquétipo ele é muito complexo, então vamos voltar um pouquinho lá para a rotina, né? E aí, além de que você falou que você tem essa rotina aí hiperprodutiva, que tenta sempre ser melhor do que na semana anterior, mas, tipo, como é que fica a sua vida pessoal, né? Como é que fica o Ronaldo Souza que é marido, o Ronaldo Souza que vai ser pai? Como é que você consegue encaixar, né, o seu tempo livre, o seu descanso ali para você passar com sua família, com seus amigos, dentro dessa rotina aí super, tá ligado? Focada e querendo, A gente tá tá... sempre fazendo coisa. Cara, é legal você falar isso, porque muita gente acaba vendo ali a rotina que eu traço, né, que começa às 4 da manhã e termina às 9 da noite, e acha que de fato eu não tenho tempo para nada. Mas na verdade, eu tenho tempo para tudo que eu preciso, tudo que eu quero, tudo que eu gosto, né? E é isso que eu falei no início, né? A rotina não é uma prisão que eu tô me colocando. A rotina, na verdade, o dia ideal que eu gostaria de ter. E o dia ideal que eu gostaria de ter é um dia hiperprodutivo, que eu ainda consigo ter tempo com minha família, ter tempo com minha esposa, assistir uma coisa com ela, fazer jantar com ela, conversar com ela, né? Porque minha esposa hoje em dia é, obviamente, o meu mundo, a gente mora juntos, né? Nós nos casamos, tá aqui a aliança, né? Lindo. E vamos ter uma filha, né? Então, cara, dá tempo de tudo, com certeza. E só não dá tempo de errar, na minha visão, tá?
Então, tipo, o que eu considero erro, né? Eu, pessoalmente, eu considero erro tudo que eu não quero fazer, na verdade. Ou tudo que eu tô fazendo de uma maneira ansiosa e que não é o meu desejo, digamos assim, né, nesse planejamento macro. O que eu quero dizer é, eu tento nunca cair num prazer impulsivo, né? E o prazer impulsivo pode ser, pô, jogar um videogame que eu não quero, assistir um vídeo de YouTube que eu não quero, né? Ouvir música que eu não quero, perder tempo, né? Que eu não quero, Uhum. né? De certa forma. Então, eu tento nunca cair no prazer impulsivo e tento sempre, obviamente, tentar fazer o máximo de coisas que eu considero realizadoras, né? Eu já errei muito, cara, na vida, honestamente. Eu já joguei. Acho que todo mundo consegue se identificar com isso, cara. Quantas vezes você já não estavam fazendo alguma coisa, daí do nada caem num vídeo que não queriam assistir, ou então num vídeo de 1 hora que não queriam assistir, ou então em vídeo de gatinho dançando, que não queria assistir, cara. E isso acontece com todo mundo consegue se identificar. E a gente se sente, cara, pelo menos eu me sinto miserável depois disso, sabe? Então, ao traçar essa rotina, de fato, eu planejo o dia que eu quero ter, o dia que eu acho que vai ser mais realizador para minha vida. E óbvio, isso é tudo uma questão de tentativa e erro. Eu estou sempre reformulando a rotina, melhorando ela, né, aprimorando a todo Uhum. dia. Mas tem que começar de certa forma com uma hierarquia de valor. Tipo, o que que eu quero, o que eu preciso, o que eu gostaria e vamos ver. Daí faz o teste, simula, digamos assim, né? Então, tipo, agora eu tô até separando por semanas, né? Week 1, Week 2, Week 3, né? Então, tipo, a primeira semana foi isso, segunda semana foi isso. E vou Uhum. reformulando e É, mapeando, é que querendo ou né? não, cada semana você tem coisas diferentes e, tipo, Com certeza. obrigações marcadas, né? Por exemplo, você que tem várias. Você trabalha com várias coisas, tanto filme quanto vídeo e Uhum. brinquedo e tudo, você também acredita que as suas semanas não são iguais, né? Uma semana Não, não você são. foca mais em produções, outra semana na parte mais administrativa. Sim, com certeza. E agora a gente terminou um tour que a gente estava fazendo no Brasil, né? Tava todo Uhum. fim de semana fazendo o show do Gato Galáctico no Brasil inteiro, né? Que foi sensacional, posso contar depois da experiência. Uhum. Uhum. Ah, e tinham dias que eu não tinha sexta-feira, aliás, desculpa, tinham semanas que não tinha sexta-feira, tinham semanas que não tinha segunda-feira por conta dessas viagens marcadas e trabalho marcado, né? Então, sim, de fato, cada semana é uma semana, né? Mas a gente meio que tenta planejar a semana de antemão, digamos assim. Planejar a semana no início da semana. Qual é a semana ideal que eu gostaria de ter? E, cara, eu recomendo muito, honestamente, essa prática, né? Porque muita gente acha que o calendário, novamente, eu vou repetir isso, muita gente acha que o calendário, ter uma agenda, é, na verdade, uma prisão que a gente vai se colocar e que não vai curtir fazer, né? Mas, no fundo, cara, se você planejar o ideal, o que você quer, sabe? Com um objetivo traçado, cara, isso aí supera, né, todo tipo de tratamento que você teria consigo mesmo, né, como se você fosse um tirano do próprio corpo, como se você estivesse escravizando o próprio corpo para trabalhar. E daí essa relação não é legal, sabe? A relação boa é ter um grande objetivo e mirar nele e fazer ele acontecer e continuar caminhando e subindo e progredindo, cara. É muito, muito legal, cara. Eu acho maravilhoso essa Uhum. experiência. Uhum. Uhum. Total, total. Posso mandar a próxima, Maus? Pode, pode. Agora, mano, pra mim, pelo menos, já finaliza essa questão e já pode ir pra trabalhos, né? Esse daqui vai ser o último assunto mesmo de falar mais sobre Ronaldo Azevedo, né? O homem mais do Tranquilo? Twitter, do seu Instagram pessoal, que é sobre um Uhum. outro assunto, né? Pra gente aprofundar, que é o assunto polêmico, né? O assunto rotineiro, que vai virar corte agora, por exemplo, que vai ser NFT, né? Sua opinião agora, porque a gente tá tendo a queda, né? O Malfas aí tem os dados sobre Ah, é. NFT, eu queria saber Tem. agora que na última vez que colou tava em alta, a gente tava falando sobre isso, a revolução artística. Muito bom a gente relembrar Aham, agora, né? Como tá a sua visão com sobre certeza. isso e tudo mais. O que Tá. ele estava falando é que Uhum. artes digitais e colecionáveis registradas na blockchain caem 97% em relação ao recorde de janeiro desse ano. Uhum. E também tem aqui que a criptomoeda teve uma queda de 17 bilhões esse ano. Aham. Sim.
Cara, falar sobre mercado, né? Especialmente o mercado de arte, NFT e o mercado cripto, né? Você pode pegar o tempo que for, né? E dá para sempre conversar sobre. Ó, rapidinho, Mas, só me corrigindo, a queda foi de 2 trilhões de janeiro pra cá. uhum, sim, bastante, muito mesmo, né? É Tem muito. uma série de variáveis, né, que causou isso. Mas, novamente, falar sobre o mercado, especialmente o mercado de investimento, quando se trata tanto do mercado cripto quanto do mercado de NFT, você pode pegar o tempo que a gente está e você sempre pode conversar sobre, né? Especialmente quando você pega todo o macro, né? O all time, né? Sobre mercado e oscilações de valor, né? A gente Uhum. pode conversar sempre sobre isso. Cripto, cara, não acredito que vai morrer nunca. Eu acredito que de fato cripto é a revolução fiduciária, né, financeira, digamos assim, que a gente está vivendo. E, cara, eu invisto sim, Bitcoin, Ethereum, eu tenho, eu acredito muito nessa, cara, acredito muito nessa revolução, tá? Em todos os Uhum. aspectos, assim, quanto mais eu penso, assim, nem quero me aprofundar, porque é um assunto chato, assim, de conversar, na minha Não, visão, inclusive, sabe? novamente, só pra Uhum, ressaltar, a gente falou por mais de 20 minutos desse assunto no último podcast, rapaziada. Não é fazendo muita sim, divulgação, mas é só porque muitas vezes o outro papo pode complementar esse pra galera que não assistiu. claro, claro, Uhum. sim. Mas a cripto eu tenho, acredito muito, cara, eu vou continuar tendo, sabe? Eu acho que bom, ontem eu até tuitei sobre isso, cara. A gente acabou de bater o recorde de seres humanos no planeta Terra de 8 bilhões de pessoas, né? Uhum. E Doideira. Bitcoin é uma reserva de valor e só tem 21 milhões de Bitcoin, sabe? Então, no momento que a gente tem 8 bilhões de pessoas e apenas 21 milhões de Bitcoin, cara, ter uma Bitcoin se torna muito valioso com o tempo, sabe? Com o decorrer, né, da adoção, seja parcial ou total da Bitcoin, né? Mas enfim, agora sobre NFTs, cara, o mercado caiu sim, né? Existem projetos que zeraram, né? E eu acho que tem que acabar zerando mesmo, porque existem muitos projetos que não fazem sentido, mas existem muitos outros projetos que são extremamente revolucionários, né? Um que está no topo da minha cabeça é, obviamente, o mais famoso deles, que é o BAYC, né? O Bored Apes, e eles estão fazendo o seu metaverso, né? Que é o Other Deeds, da Other Side, na verdade. E, cara, eles conseguiram colocar 4 mil players, né, online. Isso já é uma notícia antiga, sabe? Isso já faz um ano. Mas eu ainda tenho isso na cabeça, que é tipo, cara, poxa, eles já estão conseguindo colocar muita gente, né, online. Então, de certa forma, tem muito potencial para se desenvolver, né, esse O... sonho utópico. Oi? Alô? Mas esse jogo, ele é. Ele é o quê? De VR? Não, ele De. ainda. Não. Ele não é VR. Ele é, cara, um World of Warcraft com muita capacidade de players, né? Eu não sei quais Ah, são os tá. planos deles, assim, de colocar VR ou colocar essa questão mais imersiva de metaverso, mas, enfim. Mas ainda há muitos. Resumo da ópera, ainda há muitos projetos que começaram NFT, porque, na verdade, o projeto NFT, na verdade, é uma maneira de financiar um projeto, é como se fosse um Kickstarter, né? Nessa questão do BAC, é uma questão do kickstartear um grande projeto, né, com um grande input monetário de todo mundo, né, descentralizado, no caso. Uhum. E tem muitos projetos muito bacanas, com certeza. As minhas NFTs, a galera vive falando, né, então, tipo, eu vou dar uma breve explicação, né, a galera fala, pô, como é que tá essas NFTs? Não ia ficar milionário, primeiramente. Nunca falei que ia ficar milionário e poderia ficar, de fato, se eu vendesse elas, se eu quisesse vender, né? Elas, eu recebo nos gatinhos lá uma vez eu tuitei isso também. É uma série que eu comprei que se chama Degentoons, né? São os gatinhos degenerados um, e eu fiz uma compra de 5 mil reais, de 5 ou 6 deles, eu não me lembro, é 6 por 5 mil reais. E, cara, hoje eles valem 50 mil, mesmo com o mercado ter caído, sabe? Uhum. E eles já valeram 300 mil reais, cara. Então, tipo, as pessoas falam de valor, mas eu não tô dentro para isso, sabe? Eu não quero vender um negócio. Não teria vendido. Não, Na é alta. fácil falar isso, né? Não, é fácil falar isso que teria vendido na alta, né? Porque todo mundo pode falar.
Mas, enfim, não é esse propósito. Eu até. Eu retiro o que eu disse, eu poderia ter vendido na alta. Não, esse não é o objetivo, não é isso, né? E, cara, existem muitos projetos que continuam valendo, meu. O Degentunes é um deles, sabe? Que é um projeto que eu acredito, né? Dos gatinhos. E, mas é isso, cara. O outro mercado, tanto o mercado cripto quanto o mercado NFT, estão caindo, né? E que bom que estão limpando o mercado de scammers, né? Teve agora uma grande, genericamente falando, teve agora uma grande queda no mercado cripto por conta de umas más práticas de alguns criadores, cara, e tem que ter, cara, porque é assim que os negócios se formam, né? Mas continuo acreditando sim, NFT continua sendo um grande Kickstarter de projetos, né? Mas se a gente quiser falar sobre a nova revolução artística, que é uma coisa que eu falei há um ano atrás, só que ninguém ligou tanto quanto para NFT na época, mas eu falei sobre inteligência artificial, que ia ser revolucionário também, cara, e agora a galera tá vendo isso, é muito legal ver, né, que todo mundo tá conversando sobre, mas AI vai romper tudo, é muito legal o que a gente tá vivendo, sou muito fã de AI, sou muito fã de arte AI, fazer arte com prompts, né, mas isso também é uma grande revolução artística, que no topo da minha cabeça, eu não consigo articular agora, mas eu acredito que elas estão relacionadas também. Tipo, tanto a expansão da arte AI quanto NFTs como arte, tá? Mas, tipo, você não pensa Mas- que essa inteligência artificial que vai fazer a arte, você não acha que ela pode acabar tomando papel de alguns outros artistas dentro de produções? Sabe, com uma empresa grande, ela vai, em vez de contratar um artista, ela vai só pagar a mensalidade de uma máquina que eles vão digitar o que eles querem e ela vai criar, sabe? Tipo, você não acha que ela vai tirar oportunidade de trabalho e também uma oportunidade de ter um lado mais criativo na arte e não ser só zeros e uns colocando coisas em uma tela. Porque eu acredito que, tipo, o artista, ele é muito mais do que só um cara que pinta. Porque se você pede pra um. Se você for fazer um desenho, se o Pixel for fazer um desenho, se eu der a mesma descrição pros dois, vai ser diferente. Porque Com certeza. tem a vivência, a sua vivência, a vivência do Gato Galáctico, e tem a vivência do Pixel, e tem a vivência do Davi e do Ronaldo também, que vai influenciar na arte e, querendo ou não, vai ressaltar um pouco mais de você. E se você botar isso numa máquina, ela vai ler o que você falou e ela vai fazer exatamente. Sabe? Mas, Malpas, sim, eu acho que é normal essa evolução nessa área da arte, como em todas as outras áreas. Então, sim, eu acho que uma galera vai perder o trabalho, eu acho que principalmente a galera de concept, né? Sim. Acho que perdem muito esse trabalho, mas eu acho que nunca a assinatura do artista vai sempre prevalecer, né? A arte como um todo, quem dá significado, toda essa história que nem você disse, permanece, né? Mas eu acho que a questão de concepts vai mudar, porque eu acho que vai poder ser muito mais rápido esse processo com as IA. A gente Eu chegou acho a que falar um vocês pouco mataram disso. aí. Acho que Eu acho que vocês você. mataram aí, A gente falou um pouco disso também no outro podcast, eu acho, também. Teve esse papo. Uhum. Mas é por aí. É natural, essas coisas acontecem mesmo e em todas as áreas de trabalho nesse sentido, e eu acho que é constante mudança, né? Com certeza, cara. Eu acho que vocês mataram aí. O Malfas mesmo já matou todo o papo sobre AI, né? No momento que ele falou, cara, que é o artista tem a visão, né, cara? Eu gosto de fazer uma analogia bem simples, cara, que é a analogia da pá e da retroescavadeira, né? Um homem com uma pá consegue fazer um determinado volume de trabalho. Agora, um homem com uma retroescavadeira consegue fazer o trabalho de 100 homens, digamos assim, né? Então, cara, a AI, a arte AI, na verdade, é uma retroescavadeira, né? Então, mas ela ainda precisa de um homem ou uma mulher, né? Eu falei homem na questão geral, né? Sim, Mas sim, um homem sim, ou um uma ser mulher, né? humano. Ser humano, exatamente. Precisa também de um homem ou uma mulher pilotando, né? Essa retroescavadeira, que é, no caso, essa arte AI. Eu acho, Total. cara, vai ter muita mudança. O pessoal de concept, acredito que perder o trabalho não vai perder, né? Por conta que ainda precisa exatamente a visão humana, né, cara? E outra,
Cara, existe um papo muito complexo sobre AI, tá? Mas eu vou tentar colocar na mesa essa, essa, esse pensamento, tá legal? Eu vou Uhum. articular aqui, ok? Cara, a gente passa por uma grande dificuldade no campo da inteligência artificial, que é o campo de interpretação de mundo, tá? Então, porque quem desenvolve AI, cara, passa por esse problema, porque é o seguinte, cara, a AI consegue enxergar, a AI consegue criar, a AI consegue planejar, mas a inteligência artificial não consegue ter um eixo de pensamento como o do ser humano, porque exige a incorporação, cara, de um corpo humano. Então, o que eu quero dizer com isso é, tu pode fazer um carro Tesla pilotar um carro se pilotar sozinho, porque ele tá vendo as faixas da estrada, as pessoas que estão na frente, porque ele tá usando um determinado número de câmeras para navegar, digamos assim, no mundo. Cara, mas não se consegue fazer uma inteligência artificial humana por conta do... Olha que engraçado, cara. Eu vou puxar ali o início da conversa que a gente teve sobre arquétipos, né? Exatamente porque a AI não tem um eixo de pensamento que nem o nosso do ser humano, cara. Que é um eixo de pensamento que envolve inconsciente coletivo, que envolve coisas hipercomplexas que a gente teve com a nossa própria evolução, né? E com a nossa... com todas as variáveis que a gente tem, né? Com a incorporação, né, cara? Então a gente vive num estado de sonho que a AI não consegue alcançar. Então o ser humano sempre vai ser mãe ou pai da AI nesse caso, porque uma inteligência artificial vai conseguir fazer algo tecnicamente perfeito? Vai, né? Então, quem é artista, de fato, eu acredito que um artista não precisa mais fazer um trabalho técnico tão pesado, mas sim um trabalho de sonho emocional, um trabalho de humanidade, um trabalho que vai fazer ele expressar a condição humana, a incorporação, sabe? Então, tipo assim, Uhum. usar AI para isso, cara, é mágico, tá? Então, tipo, muita gente é muito cínica, cara, que fala, tipo, pô, isso vai tirar o trabalho de muita gente. Cara, isso vai viabilizar trabalhos nunca antes vistos, tá? Isso vai viabilizar que todo mundo consiga expressar, tá? A sua incorporação, a sua vivência, os seus sentimentos através de uma arte técnica feita por computador. Então eu acredito que não existe nada mais incrível do que esse avanço. Esse avanço, né? Ontem eu vi alguém, eu estava discutindo isso com um amigo meu, Fiaspo, né? Ontem eu vi um cara chamando o avanço da inteligência artificial como atrelando isso a um conceito pejorativo de capitalismo tardio. E eu só contra-ataco falando, cara, isso é a mais pura inovação humana, assim como uma retroescavadeira é para uma pá, assim como uma pá é para uma pedra, assim como uma pedra é para mão. Então, tipo, é uma inovação natural. O ser humano, sim, é construído pelo ser humano, sim, mas isso aí está aí para nos ajudar, para fazer a gente produzir mais, para a gente conseguir chegar a novos patamares e voar voos como a gente nunca voou antes, né? Assim, cara, poxa, tem um livro muito bom, cara, Where the Good Ideas Are, the Good Ideas Come From, uma coisa assim, que é sobre de onde vêm as ideias, né? E ele explica de fato a história de todas as ideias tecnológicas que a gente e avanços tecnológicos que a gente viveu no último século, né? Uhum. Poxa, cara, eu só vou dar um exemplo aqui, cara. GPS, sabe? GPS é uma inovação, cara, tão absurda, tão absurda. E as pessoas não sabem, né, que ela é uma absurda. Tipo, muita gente Não sabem, cara. que assiste hoje a gente já nasceu com GPS, né? É, a gente, a gente é muito, a gente não, desculpa, cara, eu não vou me incluir nisso, mas as pessoas são muito cínicas, cara, que acham que a gente realmente já nasceu com isso, cara, e atrelar isso a algo pejorativo, chamar de capitalismo tardio, cara, simplesmente não, cara. É inovação, é a humanidade no seu pico e que continuemos evoluindo, cara, que continuemos seguindo esse caminho, porque é um caminho de estar tá sempre crescendo e criando mais inovações para nossa vida ser mais confortável, cara, e com menos sofrimento. E para as próximas gerações
ter menos sofrimento e a gente continuar seguindo esse caminho divino. Uhum. Com certeza, com certeza. Agora, né, pro momento Gato Galáctico, né? Vamos agora falar sobre suas criações, sobre seus projetos, porque muita coisa aconteceu nesse meio tempo. Antes disso, pra gente entender melhor, eu queria só fazer uma breve introdução de como o Ronaldo da animação conseguiu qual foi as dificuldades e sua trajetória para se tornar o Ronaldo que faz mais do que a demanda do próprio YouTube, né? Que é uma diferença muito grande. Você postava vídeos às vezes mensais, tá ligado? E hoje em dia você posta, tipo, muito mais que o YouTube pede, né? Você já se tornou um exemplo de criador e eu creio que você era um criador completamente independente. Você ainda é independente, né? Mas hoje em dia você tem uma equipe e tudo mais. E, pô, a gente sabe da sua história. E eu queria entender as dificuldades, como foi isso, para depois a gente chegar e falar dos seus grandes projetos. Bom, vamos falar sobre isso, cara. É muito legal conversar sobre isso, porque eu acredito que a maior dificuldade é primeiramente ter um objetivo, né? E daí depende de qual é o objetivo de cada um, né? Mas o meu objetivo é muito grande, cara. Eu sou uma pessoa muito, muito ambiciosa, tá? E eu quero, cara, eu quero mostrar minha arte para todo mundo, eu quero mostrar minhas criações para todo mundo, eu quero criar para sempre, né? É uma coisa que eu vivo falando, eu quero estar sempre criando, eu quero poder ter a capacidade de poder continuar criando para sempre e, e criar um universo para as pessoas que estão acompanhando, de entretenimento, né? Acredito que a maior dificuldade é sempre interna, tá? Então, tipo, o nosso maior inimigo acaba sendo nós mesmos, né? E quando eu digo isso, muitas vezes, especialmente quando a gente está iniciando, a gente não sabe exatamente como a gente vai navegar nesse mundo da arte, nesse mundo da nossa carreira, né? E a gente acaba bebendo opiniões de fontes que acabam não sendo as nossas, que acabam não sendo condizentes com o nosso grande objetivo, né? Então, a gente acaba reproduzindo algumas opiniões, a gente incorpora coisas que não são nossas, na verdade. Ou que a gente achou legal que alguém falou, ou que a gente achou legal que alguém atuou, né? Uhum. Então, eu sentia que eu sentia que eu tinha muito problema em fazer algo mais voltado para o público, tá? E eu queria muito fazer algo mais meu, né? Então eu tinha essa questão, tipo, não, eu tenho que fazer o que eu gosto, eu tenho que fazer o que eu quero. Uhum. E por muito tempo eu atuei assim. O que eu quero fazer agora? O que eu posso fazer agora, sabe? Só que daí eu acabei percebendo que tudo que eu queria fazer no momento era, cara, de certa forma, descartável para muitas pessoas, né? E descartável até mesmo para mim, porque era de certa forma, uma criação impulsiva do momento, né? Que veio de uma faísca criativa daquele momento, né? Que é impulsivo, né? E lógico, existe uma vantagem e uma desvantagem de fazer isso. A vantagem é fazer algo orgânico, algo diferente, algo próprio, né? Mas a desvantagem é que pode ser extremamente descartável e pode não significar nada daqui a algum tempo, né? Uhum. Então eu comecei a pensar, cara, eu quero fazer algo atemporal. Eu quero começar a criar algo que vai permanecer, que vai ficar, que vai se manter, que vai ser sustentável e que eu vou conseguir realizar o meu grande objetivo. Eu comecei a traçar o meu grande objetivo, hoje, né, em resumo da ópera mesmo, tá? Para ser fácil de entender, meu objetivo é criar um universo de criações, assim como Maurício de Souza, Walt Disney e muitos outros artistas e criadores fizeram através dos anos, tá? Esse é meu grande objetivo, né? Cruzar gerações, né? Cara, eu quero quando eu morrer, isso continuar e continuar agregando valor, né? E continuar passando valores que eu considero importantes, né? Para todo mundo. Então, cara, esse é o objetivo. O objetivo é permanecer, tá? Ficar, Uhum. criar para sempre. O objetivo é eu não estar aí e as criações ainda continuarem, tá? De certa forma, a imortalização de uma ideia. Né? Uhum. 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 Então, ao pensar nisso, você começa
você começa a tentar romper todas as ideias que você achava que tinha em prol de ter ideias que estão mais alinhadas com esse objetivo, né? Uhum. Então, e o que eu quero dizer com isso é se livrar de tudo que é descartável, né? Então, o descartável para mim era tipo, algumas ideias que eu tinha de criar algo impulsivo e algo que eu estava sentindo no momento, porque isso talvez não seja importante, cara. Ou talvez sim, sabe? Então existe essa discussão, pode ou não pode ser, né? Uhum. Mas ao pensar que eu tinha um grande objetivo com isso, um objetivo de permanecer e fazer algo atemporal, eu comecei a fazer. Vou fazer algo que o público quer, que o público gosta, mas que também vai ser sustentável e que vai continuar sendo sustentável com o passar do tempo, tá? Então é um pouco disso, tá? Então eu Uhum. acabei não fazendo mais as coisas para o momento, né? Produzindo conteúdo para o momento ou como eu me sentia e comecei a mirar num todo, né? Num atemporal, em algo Uhum. tipo, pô, isso aqui vai funcionar em 10 anos. Se 10 anos passarem, isso aqui vai continuar funcionando, né? Uhum. Então, Uhum. a criação de conteúdo atemporal, tá? Pequenos Então foi sacrifícios isso. para um futuro melhor, né? É isso aí, cara. Um Uhum. futuro com menos sofrimento também, tá? Eu vivo Uhum. falando isso. O melhor é, na verdade, com menos sofrimento, porque, né? Uhum. Uhum. Eu não Total. tô sendo cínico aqui, eu tô só falando, tipo, pô, é a realidade, né? Tipo, a vida é Uhum. trágica, Uhum. então a gente tem que trazer menos sofrimento, né? Uhum. Ah, Uhum. Uhum. Total, e total, eu total. e todas, então, enfim, e é isso que eu digo que, tipo, a parte mais difícil é a gente se livrar dessas ideias que a gente acha que são nossas, mas mas elas não são, né? Então, e reorganizar, né, as ideias e a maneira que a gente está atuando em prol de um objetivo, tá? Então essa é a parte mais difícil, com certeza, tá? Porque, Uhum. cara, produzir conteúdo a gente consegue, né? Produzir um conteúdo de entretenimento a gente consegue também, e vai ficar cada vez mais fácil. A gente tava falando até de AI, cara. Daqui a pouco vai existir conteúdo sintético, vai existir animações sintéticas, né? E Uhum. eu deveria estar preocupado com isso, porque isso vai, por exemplo, tirar meu trabalho? Cara, deveria. Mas, eu realmente acredito nessa questão de continuar atuando no atemporal, porque, cara, o momentâneo sempre vai existir, o descartável sempre vai existir, existem pessoas para consumir isso, tá tudo certo, mas também existe uma, uma jornada atemporal também para ser feita, cara. E esse foi o movimento que eu acabei fazendo, né, de um criador que deu tudo isso, né, tipo que como você mesmo falou, tipo, pô, você é independente, né? Começou Uhum. mais independente do que hoje, né? A gente começou com certeza independente, hoje tem uma equipe grande, cara, mas a equipe grande é consequência, na verdade, de cada um desses passos que eu acabei fazendo lá no início, Total. completamente sozinho, né? Uhum. Em prol desse atemporal. Então, e daí pessoas vão surgindo no caminho, pessoas que estão alinhadas também com esse objetivo, pessoas que querem fazer parte disso, artistas profissionais que querem mostrar seu trabalho no mundo, cara, que querem deixar a sua marca no mundo também, né? E, Uhum. cara, é extremamente positivo, porque tudo isso gira em torno de responsabilidade, de vontade de fazer a diferença, de conhecer o público, querer fazer para aquele público, sabe? Então é muito legal, cara, é muito legal, é muito emocionante, na verdade, cara, tipo, é uma jornada emocional muito forte, cara. Uhum. Imagino completamente. Tá aí também. Eu sonho assim também. Tô só começando. E é isso. É, Pixar, Uhum. eu acho que tem, eu vejo seu trabalho também, cara, e vejo que às vezes você, não é uma crítica, tá? Mas vejo que às vezes você replica um pouco do que eu sentia que replicava antes, sabe? Uhum. Então quando você expor algo que você sentir, pô, isso não tá alinhado com que o meu objetivo final, Uhum. internaliza isso, cara, porque quando você fala uma coisa e daí você pensa, cara, na verdade isso não tá alinhado, repensa e muda o curso. Uhum. Tá? Tipo, isso parece uma crítica, mas não é. Isso é só uma dica do tipo assim, cara, você mesmo vai saber exatamente
o que você tá fazendo certo e o que você tá fazendo errado no momento que você começa a questionar cada coisa que você fala sobre a criação, cada coisa que você produz, entende? Total, total. Essa internalização, internalização é muito importante pra gente saber e alternar o curso a todo momento. Ok, ok. Não, vou É bem levar massa. isso pra vida, hein, mano. Vou levar isso Não, pra cara, vida. é que ninguém fala sobre, cara. É uma Uhum, parada meio. uhum, É mais sutil, assim, sabe? Porque uhum, todo mundo fala sobre criação e fala sobre aquelas coisas mais genéricas, assim, sabe? Mas eu uhum, acredito que tem muita coisa interna, muita coisa de dentro, assim, muita coisa inconsciente que a gente pode acabar falando, que uhum, pode ajudar as pessoas. Eu espero uhum. que isso ajude de alguma forma. Depois vamos falar mais disso lá no Whats e tudo mais. À Ok? vontade, à vontade. Uhum. É, Posso dar início à conversa sobre o filme, ô Malfas? Ou você Não, quer acrescentar? eu que vou. Você Você que tá vai? falando. Pra quem não sabe, Gato Galáctico lançou um filme, né, junto com a Netflix, certo? Não, não foi junto com a Netflix. A gente lançou o filme e a Netflix comprou, no caso, licenciou, né? Ah, eles licenciaram, tá? Então, um filme Uhum, licenciado aí É, pela Netflix, O Acampamento Galáctico, né? Intergaláctico. uhum, Intergaláctico? uhum, Uhum. Caralho, nossa, eu li errado. Eu li de madrugada. Foi mal. Mas, enfim, o seu filme saiu há pouco tempo, né? E aí eu queria saber como é que foi a questão da produção, né? Agora que já tá tudo finalizado, se a produção saiu do jeitinho que você esperava, se teve mais erros, se uhum, foi a primeira vez que você trabalhou no cinema, né? Eu sei que você já participou de outro filme, eu lembro que você participou no Turma da Mônica. uhum, Eu Uhum. lembro que você apareceu bem no finalzinho assim do filme. Eu tava assistindo com os amigos e a gente até achou inusitado que você tava lá. A gente teve aquela quebra de expectativa. Mas tipo, foi legal produzir um filme, tá ali junto com a direção. uhum. Foi do jeitinho que você imaginava que seria ou teve tipo muito problema? E também sobre como esse filme se desenvolveu depois de postado, né? Depois de saído pro cinema, se ele teve o progresso que você achou que ele teria. Tipo, a Uhum. bilheteria, essas coisas assim, em geral. Boa, boa. Legal. Bom, o Acampamento Intergaláctico é o primeiro filme, né? O primeiro longa-metragem do Gato Galáctico, né? É um grande passo pra gente, cara. Ter um filme da marca é, é muito louco, né? E não apenas ter um filme, como ter de fato um filme que ganhou seu espaço no cinema, né? Uhum, E, cara, uhum, isso não é fácil, sabe? É um grande motivo de orgulho pra gente, cara. uhum. Porque, cara, quando alguém pensa em filme de youtuber, né? Vamos ser sinceros, cara, a gente pensa em porcaria, né? Filme de Internet o filme. youtuber. Tipo, a gente pensa em porcaria, cara. E é normal, né? Essa concepção existe porque, de fato, né? A maioria dos filmes foi feito para aproveitar o timing do momento e vender rápido, digamos assim. Total. O Acampamento Intergaláctico ele já segue um outro caminho. Como eu estava falando para vocês antes, ele segue um caminho já mais atemporal. Ele é um filme, cara, bem, bem, bem atemporal. E isso é ótimo, e a produção dele também ficou excelente. Não é à toa que a gente ganhou um espaço no cinema, cara. Não é fácil, Uhum, honestamente. Não é fácil ganhar um espaço no cinema. Um, esse é o primeiro filme do Gato Galáctico. Ele é junto com uma. Ele não foi orçado pela gente, tá? Nós uhum, temos uma participação, então ele uhum. não é. Eles que vieram atrás de Ele não. vocês? Esse primeiro filme, sim, eles que vieram atrás da gente. Depois eu falo pro Caramba. segundo, porque daí o segundo é nosso mesmo, né? O segundo eu botei a grana, o segundo eu fiz, tava lá junto em todos 100% dos momentos também, né? Uhum, uhum, Ah, mas esse primeiro filme do Acampamento Intergaláctico, a gente tem uma participação, né? uhum, E, uh, e rolou tudo como a gente queria mesmo, né? O pessoal teve muito carinho com a marca, né? O pessoal também, quando nos apresentou algumas decisões de roteiro, pediram para a gente opinar. Teve pouquíssimas coisas, assim, que de fato não estavam alinhados com a marca, então eu acho que os roteiristas e o pessoal que estava trabalhando junto, uhum, artistas incríveis, fenomenais, eles foram extremamente respeitosos com o material fonte, né? uhum, E a gente acabou fazendo o filme. Foi bem divertido. A produção dele durou um ano e pouco, né? Só as gravações duraram 30 dias, né? A edição durou mais alguns 6 meses.
E fizemos o lançamento, né? Primeiramente nos cinemas, que foi super bacana. Cara, existe uma questão no cinema que é muitos filmes não ficam mais de um fim de semana, quando eles não vendem, tá? Então isso é um grande... é o primeiro monstro que tem que vencer, né? Que é ficar mais de um fim de semana nos cinemas. É que ele E, lança quinta, né? E aí é quinta, sexta, sábado e domingo. Se ele tipo, se não... sobreviver, exatamente. Se não bateu ali um número de vendas, acabam tirando e abrindo margem para outro filme, cara. E tem muito filme rodando sempre. Muito, muito, muito mesmo, né? Uhum. O Acampamento Intergaláctico ficou mais de 3 semanas no cinema. Então a gente ficou entre os 15 mais vendidos do ano, né? Muito legal, cara. Muito legal mesmo caralho. ver esse poder, ver essa força aí. Muito legal mesmo, né? A gente fez uma bilheteria bem bacana, né? Então a gente fez um valor X de bilheteria, depois passamos para o TVOD, né, que é os Video On Demand, então a gente estava em todas as plataformas digitais, e por fim, depois de 3 semanas nas plataformas digitais também, a gente acabou no Netflix, né, então o Netflix, o filme foi vendido, licenciado por um Uhum. número X de anos, né, e, cara, é muito realizador, né, poder estar fazendo isso, né. Cara, novamente, é um filme da marca, sabe? Puxa, eu acho Uhum. que Uhum. hoje em dia a gente desmerece, assim, até um pouco, né? Eu mesmo tava pensando assim, pô, é um filme. Deu, cara, não, pera, é um filme. Cara, é um filme, sabe? Tipo, é um filme, cara, que tá entrando na cabeça das pessoas da mesma maneira que um filme dos Trapalhões entrava na minha infância, da mesma maneira que um filme, pô, da mesma maneira que De Volta para o Futuro entrou na minha infância, cara, da mesma maneira que vários outros filmes entraram na minha, Uhum. na minha, na minha vida, sabe? Então é um filme, é muito legal, cara, né? Especialmente quando, enfim, quando a gente tá lá vendo, atuando no produto, ajudando a realizar o produto, né? Uhum. Não é uma experiência fácil, cara. A atuação não é fácil, né? 50% do trabalho do ator é esperar, sabe? Então, e os outros 50% atuar. Então é bem desgastante, né? Eu já Total. gravei 2 filmes, estou indo pro terceiro agora e quero melhorar cada vez mais no meu trabalho como ator, né? Que antes eu não tinha uma experiência, agora eu tô vendo que faz a diferença, assim, né? A gente ser cada vez melhor como ator, como alguém que consegue expressar a emoção, a história do personagem através de expressões faciais, expressões corporais e até mesmo diálogo, né? Uhum. E, cara, é fantástico ter o primeiro filme aí no Netflix, né? Também ficou em top. Eu vi que ele ficou no top 2 do infantil, eu achei sensacional, né? Eu acabei não entrando no Netflix para tirar print, cara, mas eu recebi um print até dei um retweet lá no Twitter Uhum. Eu vi. e recebi um print que ficamos em top 2. Eu, cara, puxa, muito legal, muito legal. E tô lá, cara, recebo sempre, toda semana, todo fim de semana recebo vídeo do pessoal dançando a musiquinha no meio do vídeo, do filme. É extremamente gratificante, é muito realizador poder estar fazendo filmes, né? Esse foi só o primeiro, o segundo já está sendo editado, tá? Foi outra experiência fantástica também, foram 30 dias. Como eu falei, esse segundo filme é nosso, tá? Então, cara, foi imputado dinheiro, foi imputado fé, tempo. Então a gente tem aí uma parceria muito legal com artistas incríveis também, cara, que quiseram fazer parte. Cara, Uhum. quando a gente tá falando de cinema, você, o dia, cara, que alguém tiver a oportunidade de ver, cara, artistas que fazem cinema, sejam câmera, fotografia, make, produção, tudo, cara, essas pessoas dão a vida pela arte, cara, pela obra, sabe? Total. Uhum. Então é muito legal ver que, pô, as pessoas têm muito carinho, sabe? Então, tipo, eu confesso que no primeiro filme eu tava meio inseguro, pensando, poxa, cara, sabe, eu sei como as pessoas podem ser cínicas, eu sei como as pessoas podem olhar pro Gato Galáctico e pensar, pô, cara, é um youtuber, o que eu tô fazendo filme do youtuber, sabe?
mas esse nunca foi o tratamento que a gente recebeu. A gente sempre recebeu o tratamento dos artistas com muita gratidão por estarem fazendo parte do projeto, né? O projeto é legal, o projeto é grande, o projeto é um filme, o projeto é uma obra audiovisual, cinematográfica, nacional, que está impulsionando a indústria nacional para ter mais Não, a gente filmes, sempre sabe? tem que Então, incentivar. cara, a gente... Exatamente, cara. E a gente sempre recebeu muito respeito das pessoas, cara. Então, tipo, todas as minhas inseguranças, assim, de... Pô, o que será que vão pensar, cara? Tipo, sabe? Pô, será que vão achar que estão fazendo um filme infantil, não vão dar o mesmo gás que eu tô dando, cara, sabe? Porque, poxa, cara, cara, é muito gás que a gente dá, é muita energia que a gente deposita, né? Mas esse não foi o caso. O caso foi que as pessoas sempre foram muito gratas, sempre foram muito prazerosas de trabalhar e, cara, acreditaram no projeto desde o início, tanto no primeiro quanto no segundo filme. Estamos indo aí pro terceiro filme já, né? Vai lançar um por ano nessa sequência. E, cara, é inacreditável estar fazendo isso, cara, honestamente. Muda a vida, cara. Muda a vida tanto a minha quanto das pessoas que assistem, cara. É sensacional. Pô, Ronaldo, parabéns. Eu queria fazer uma pergunta, se Manda. é um filme introdutório, né? Pra quem não conhece a Uhum, galáxia, seu universo e tudo mais, passa a uhum. conhecer, né? Você poderia falar uma sinopse sobre o que que é o filme e tal? Claro, claro. Cara, o Acampamento Intergaláctico é um filme para o público infantil e infanto-juvenil. Uhum, Você não precisa conhecer o Gato Galáctico previamente, você pode assistir tranquilo, sabe? uhum, É um filme que tem início, meio e fim. Ele é, ele é de comédia com ficção científica. uhum, Ele tem a linguagem mais para o público infantil, né? Ou seja, ele é mais dinâmico, os cortes rápidos, assim, ele não te deixa entediado nunca. Ele é bem rapidinho mesmo, assim, para acontecer bastante coisa. A sinopse do filme é que o Rony, que é o personagem do Gato Galáctico, né? Ele tem uma irmãzinha que quer ser cientista, então eles acabam ingressando no acampamento intergaláctico, que é um acampamento de férias, mas é de ciências. Então, e lá eles acabam descobrindo a existência de ETs, né? Um dos diretores lá da corporação é um ET do mal. E acaba, enfim, daí eles têm que parar o plano do ET de conquistar o mundo, uhum. digamos assim. Cara, uma Incrível. aventura, né? Uhum, uhum. Ah, Incrível, incrível, puxa, incrível. cara, ficou muito divertido Uhum. mesmo e, cara, tô louco pra fazer aí as continuações, né? Pô, e o Lucas Salles Com participou, né? Também, o Lucas Salles é nosso grande amigo, parceiro, ele Uhum. participou do segundo filme também, o Lucas Salles é um Também. grande parceiro nosso, Tem uma, né? tem E... uma história aí com o Lucas Salles, mano. Quando ele colou aqui no Ah, é? Rabiscos, ele foi um grande cara que mudou a forma de eu me comunicar. Depois dele, tipo, o Rabiscos virou outra coisa. Ele é bem Que importante aí. legal, cara. Pô, Ele é um cara uhum, muito importante pra mim também, e a gente tá sempre chamando ele, assim, pra toda oportunidade que a gente consegue, né, uhum, trazer pra ele. uhum. Tanto nesse primeiro filme, quanto no segundo, que ele já apareceu também. Vamos ver se no terceiro também eu consigo escrever um personagem pra ele. E vamos lá, né? Fico muito feliz, mano. Fico muito feliz. Muito da hora ver até onde você foi, né? Você surgiu como a gente aqui e tudo mais. E eu queria Esse é também. só o início, cara. Queria falar também sobre o segundo filme, né? O que que você consegue dar uma préviazinha sobre o que que ele vai ser e tudo mais? Qual vai ser a mensagem por trás dele? Consigo, sim. O segundo filme a gente quis fazer diferente, né? A gente sempre quer acrescentar algo novo, né? Nos nossos produtos, tanto no Gato Galáctico quanto nos outros produtos, né? E no audiovisual também é a mesma coisa, né? A gente sabe que a gente fez o acampamento intergaláctico, né? Com o público infantil e infanto-juvenil na cabeça, né? Uhum. Agora, esse segundo filme, a gente fez com o público mais infanto-juvenil para cima, né? Então a gente tá, de certa forma, a gente mirou ali num Uhum. avanço do Ou para público. Então ele é um adolescente, né? filme. Cara, ele é um Adolescente indo filme. pro adolescente. Isso, indo para adolescente. Ele é um filme. Ele é um filme mais sério, né? Então ele tem o seu humor, mas ele também trata de temas um pouco mais sérios. É uma aventura mais épica, digamos assim, né? Ele tem um vilão perigoso, digamos assim, que inclusive, tipo, poxa, não posso falar muito isso, mas é um vilão, cara, é um vilão arquetípico, tá? Um Uhum. vilão quase que de conto de fadas, assim, algo que é maligno mesmo, sabe? Uhum. Então a gente tá tratando o mal
né? A gente tratou o mal de uma maneira diferente nesse filme, sabe? De uma maneira mais má mesmo, né? E, ou seja, quando a sombra é mais forte, a luz também é mais forte. Então, o herói, no caso, o Rony e seus amigos, então eles têm que ser mais heróicos, mais fortes, mais emotivos, né? E acaba tendo esse impacto. Então é um impacto, cara, que é mais infanto-juvenil para cima, sabe? Porque envolve uma capacidade de conceitualização um pouco maior do que é o mal, né? Do que é a sombra, digamos assim. Então esse segundo filme ele é mais sério, tá? Mas para quem por exemplo assistiu um pouco do primeiro e não se identificou, o segundo vai se identificar, garantidamente, tá? Assim como quem se identificou com o segundo talvez não se identifique com o primeiro. Eles têm essa diferença, assim, a gente está testando exatamente isso. Mas é muito legal, cara. É uma novamente, agora mais uma sinopse. O Rony, ele vai para o personagem, o Gato Galáctico, né? Acaba saindo numa aventura, né? Nos trilhos de trem, e ele encontra uma porta. Ele precisa encontrar, na verdade, vestígios, né, do seu avô, que viveu há bastante tempo, e ele tem um relógio juntamente com ele, né? Então o Rony ganhou um relógio do seu avô, que era um granjeiro de uma cidade da Cronópolis. Então o Rony traz essa cidade. Então ele vai numa aventura. Então, no meu Instagram até coloquei, tipo, tem uma locomotiva, a gente conseguiu uma locomotiva a vapor, cara. A gente parou um trem inteiro para fazer as cenas, cara, tão legal. Ficamos uma diária inteira em trem, cara. Que legal. É um sonho meu desde criança poder fazer isso, sabe? A gente parou a locomotiva a vapor pro Rony fazer essa jornada. O Rony acaba encontrando uma porta no meio do nada, então é bem fantasioso mesmo. Tipo, você encontra uma porta, abre ela e ela dá para outro mundo, que é essa cidade de Cronópolis. E lá, a cidade de Cronópolis, ela tem o nome Crono, obviamente, para evocar o tempo, né? E lá, de fato, o tempo para, né? De hora em hora, o tempo para e as pessoas todas ficam paralisadas. E o Rony tem que descobrir o porquê está acontecendo, o que está por trás desse mistério, né? Quem é o vilão por trás, e assim ele conseguiria recuperar os vestígios do avô dele e, enfim, eventualmente também salvar a vila, porque ela é um vilarejo que está sobre um poder opressivo de um vilão, né? Então é uma aventura épica, né? Mas heróica, digamos assim. Então a gente está seguindo esse caminho no 2. Perfeito, perfeito. Pô, fico muito feliz com você ter conquistado tudo isso, né? Uma grande inspiração, acho que pros criadores e tudo mais. E, pô, pra mim, pelo menos, tá encerrado, né, cara? Tá dando quase o horário. Você quer falar mais alguma coisa, Malfas? Queria só agradecer aí ao Ronaldo pela oportunidade, né? Eu tava meio nervoso, que é a primeira vez que tava fazendo uma entrevista com alguém assim, que tava mais tempo no mercado de trabalho aí, de criação. Aí, desculpa qualquer coisa, eu tava meio nervoso, Relaxa, montei a gente. pergunta daquele jeito, meio ansioso. Não, tranquilo. Pô, Ronaldo, se puder dar aquele recadinho final, né, pra todo mundo, dar aquele... Claro, claro. Gente, obrigado por me terem aqui. Obrigado por mais uma conversa aqui no Rabiscos Tortos. Curti muito o desenho também, Pixel. E eu queria mandar uma mensagem para todo mundo para estar sempre buscando o melhor para si, né? Tanto como pessoa quanto como criador. Eu acredito muito no potencial de cada um que está ouvindo aqui. Acredito muito no potencial do Rabiscos Tortos também. E queria, cara, fazer uma divulgação do Manda. podcast Rabiscos Tortos, que me convidou para estar aqui. E é mais isso mesmo, cara. Queria só enaltecer o trabalho de vocês que vocês estão fazendo, cara. Eu acho que vocês estão, enfim, dando oportunidade para muita gente estar expressando, comunicando. Vocês estão buscando uma nova verdade, né? Especialmente nesse mercado mais criativo. E, pô, cara, continuem assim, mandem ver, Rabiscos Tortos. É muito massa. E se inscrevam, galera. Compartilhem e fiquem à vontade. Valeu, galera. Obrigadão, hein? Obrigadão, É Ronaldo. nóis, obrigado. Gente, muito obrigado pra quem acompanhou até aqui. Lembrando, pra vocês se interessarem pelo Ronaldo aqui, vão lá ver o outro podcast, ver ele também em outros podcasts que ele participou. E é isso, muito obrigado pelo espaço, Ronaldo. Sempre é um prazer estar aqui, né? Como eu disse, te acompanhava desde pequeno, né? E é isso.
Gente, se vocês puderem deixar o like, se inscrever aqui no canal, compartilhar, quem tá aí ouvindo no Spotify em outros agregadores puder seguir aí e avaliar o episódio, até gaguejei. É isso, encontrar o Malfas nas suas redes sociais, é Malfinhas, tá no... Malfins em tudo. Isso mesmo, lindão. E o meu é qual? Qual, Malfas, qual é o meu? Pixel da SN. Caraca, o cara mandou muito. E é isso, onde te encontrar também, Ronaldo? No Insta, Ronaldo Azevedo Souza, eu acho. Não lembro agora meu perfil pessoal. No Twitter, se você quiser ser bombardeado com assuntos sobre responsabilidade e arquétipos, que eu acredito que ninguém quer, mas quem quiser, né, quem tiver esse desejo de receber uma inspiração diária que pode talvez não ser necessária no seu dia e pode te pressionar a fazer mais. Então tá lá, o Gato Galáctico. Mas de resto, tudo certo, galera. Muito obrigado por tudo, pelo espaço. Eu vou começar as nossas gravações de hoje. Tchau, lindão. Tô aqui no camarim aqui, olha só. Tem até cabeça de urso aqui, cara. Valeu, Boa. gente. É Tudo de bom, hein? nóis. Tudo de bom. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.